20 de setembro, a data mais lembrada, a data mais importante, a data que a gente canta nos estádios de futebol, né? O 20 de setembro de 1835 marca o início da chamada Revolução Farroupilha, né? Mas aqui a gente vai tratar como Guerra dos Farrapos ou Revolta Farroupilha, porque o termo revolução é um termo que causa mudanças significativas na sociedade, o que não aconteceu de fato com a Guerra dos Farrapos, né? Ela começa então com uma exigência, né, por parte dos grandes proprietários de terra e pecuaristas do Rio Grande do Sul, devido às altas taxas de impostos que o governo central, que o Império cobrava dos produtos básicos da pecuária, como por exemplo o sal, o próprio charque, né, a graxa, enfim, e até depois da erva mate os caras vão cobrar. Eles conseguiram ferrar com o churrasco e com o chimarrão do gaúcho. Pensa bem, né? Que coisa complicada de se lidar. A gente tem que lembrar que nesse momento a gente está num contexto onde a gente tem um ciclo de pessoas circulando de maneira bastante intensa aqui na região do Vale do Caí e do Vale dos Sinos, né? Por quê? Porque é um período que marca o recém-assentamento dos imigrantes que vêm da Alemanha. Eles começam a vir em 1824, né? Eles chegam ali na Praça de São Leopoldo. Ele não vai pensar que os caras vieram de ônibus, né, desceram na rodoviária e foram povoando o Vale dos Sinos e o Vale do Caí. Não. O Rio dos Sinos, como a gente conhece, ele vinha até mais adiante, onde hoje é a Praça 20 de Setembro, ali em São Leopoldo, bem pertinho da rodoviária, perto da Rua Independência, né? E chegaram então através do Rio dos Sinos, né? Esses imigrantes alemães, eles têm uma tendência de ser fiéis ao Império Brasileiro. Afinal de contas, o Império Brasileiro é aquele que tira eles da miserabilidade da Alemanha, né? Você pensa bem, na Alemanha não tinham terras, não tinham emprego, passavam fome, e ganham a promessa de conquistar suas terras, enfim, de construir sua nova vida numa terra perfeita, onde a natureza é plena, onde o clima é agradável, onde o solo é fértil, onde tudo ia dar certo. Acontece que não foi bem assim, né? Alguns imigrantes alemães de fato apoiavam o Império nas suas causas, como por exemplo na revolta dos Farrapos, né? Ficaram ao lado dos imperiais, e outros tantos viram que aquela promessa não era essa maravilha de fato como havia sido prometido, e acabaram então aderindo à causa farrapa, né? A gente vai ter um episódio que acontece lá no ano de 1836 aqui na cidade de São Leopoldo. Eu digo aqui porque é próximo, né? Que é a famosa Insurreição de São Leopoldo. O que é isso, Insurreição de São Leopoldo? A gente tinha os farrapos, que estavam sob o comando de um militar alemão. Vejam como aqui a gente já tem uma primeira exceção. Um comandante alemão chamado Hermann von Salisch, que os livros vão trazer como Salles, vão aportuguesar o sobrenome do capitão Hermann. O Hermann então comandava uma tropa, alguns descendentes ou natos alemães que viviam em São Leopoldo e estavam junto da causa farrapa. Nós vamos ter um momento em que um comandante do Império chamado Gaspar Francisco Mena Barreto, né, ele vai então entrar em confronto com o Salles. Então o Mena Barreto defende o Império e o Salles defende os farrapos. Acontece, isso é uma coisa muito louca de acreditar que hoje em dia possa de fato acontecer. Mas enfim, o Salles, que era farrapo, ele vai ter um momento que ele vai conseguir permissão do Mena Barreto para conversar um pouco, trocar uma ideia, sei lá, trocar um tazo, alguma figurinha, alguma coisa assim, e vai conversar com o Mena Barreto e consegue então falar com alguns soldados alemães que estavam junto do Império. Só que o cara falava alemão. Falou em alemão com esse pessoal, porque ele era alemão também, e o Mena Barreto não entendeu bulhufas do que estava acontecendo, e ele acaba tendo alguns desertores. Alguns dos alemães que estavam junto do Mena Barreto acabam então abandonando a causa imperial, porque não se sabe o que o Salles falou de fato para ele, porque ele falou em alemão, eu também não entenderia nada,
E esses alemães, então, abandonam a tropa imperial. E alguns ainda, além de abandonar a tropa imperial, vêm para o lado dos farrapos. E o Mena Barreto ficou naquela situação, a gente está falando do ano de 1836. Se tudo der certo, vai aparecer aqui a data certinha da insurreição de São Leopoldo. Tudo der certo porque a edição ela é bastante artesanal, então às vezes pode acontecer de não dar certo, mas vai dar certo. Vamos acreditar em São Pedro, né, que é o padroeiro do Rio Grande do Sul. O Mena Barreto ficou por ali, né, e alguns soldados seus ainda permaneciam na região de São Leopoldo. Aí aparece nesse momento um cara chamado, que vocês já ouviram falar nele, Bento Gonçalves da Silva, ou seja, o maior ícone da revolução, ou da revolta, melhor dizendo, dos farrapos. O Mena Barreto, então, as suas tropas acabam se dispersando e o Bento Gonçalves acaba reforçando essas tropas farrapas, junto com o von Salisch, na região de São Leopoldo. O Bento Gonçalves, então, ficou em São Leopoldo durante alguns momentos, deu uma volta ali no shopping, não foi no shopping, pelo amor de Deus, o shopping nem existia, e a questão do comércio, ela era bastante diferente do que a gente tem hoje. O Bento Gonçalves, ele vem em direção a Santana do Rio dos Sinos, Capela de Santana hoje, né? Lembra que Capela de Santana é o nosso nome desde 1951, não faz tanto tempo assim, né? Era a Vila de Capela de Santana, né? Teve outros tantos nomes como a gente já viu, né? Azevedo, só Rio dos Sinos, só Capela, Santana do Rio dos Sinos, Ilha do Rio dos Sinos, enfim. Mas Capela de Santana em 1951. O Bento Gonçalves passa por aqui, então, lembrando que é o segundo presidente que passa por, aliás, é um dos presidentes que passa aqui por Capela. Outro presidente que passou foi o Getúlio Vargas, na época ele era governador na inauguração da barragem do Visconde do Rio Branco, né? Mas isso é um assunto para um outro momento. Ah, mas o Bento Gonçalves não era presidente da República? Claro que era, cara, da República Rio-Grandense, né? Ele era presidente da República, né? Vale a contribuição histórica, vamos dizer assim. Buenas, o Bento Gonçalves passa aqui por Capela de Santana, por Santana do Rio dos Sinos, através do rio Caí, então ele parte para o rio Jacuí e se estabelece em Arroio dos Ratos, para poder organizar as tropas farrapas por lá. Alguns farroupilhas permanecem aqui na nossa região, na nossa cidade. Alguns bem famosos, segundo os documentos consultados, e que incomodavam bastante a população, né? Isso a gente precisa dizer. O Juca Custódio, o Juca Francisco, o Francisco Simas e o Chico Xavier. Não o Chico Xavier, o espiritualista, né? O kardecista, o Chico Xavier que morreu em 2002. Porque se fosse o Chico Xavier, ele ia ter 625 anos. Né? Não é possível isso humanamente, né? Mas o mais destacado é um cidadão chamado Capitão Carlos Lucas. O Carlos Lucas, então, é o cara que comanda essas tropas farrapas aqui em Santana do Rio dos Sinos. O Carlos Lucas, ele tinha muitas diferenças, principalmente com os alemães, né? Ele cobrava impostos não oficiais. O cara organizou até um pedágio nos rios, né, para cobrar dos lanchões, né, que era uma espécie de canoa, né, que levava os produtos, né, de uma vila para outra, cobrava um pedágio disso aí. O Carlos Lucas, ele acabou, depois de algum tempo, né, se entregando, depois de ter feito algumas coisas em Santana do Rio dos Sinos, como por exemplo saques, ele acabou fazendo. Ele acabou tendo contendas, tendo brigas que envolveram a morte de outras pessoas. Então ele era alguém que era perseguido pelas tropas imperiais aqui em Capela de Santana, em Santana do Rio dos Sinos. Ele vai se render em 1842. Para vocês terem uma ideia, durante os anos de 1838 até 1842 não há registro de casamento aqui em Capela, não há registro de nascimento, não há registro de batizado, não há registro de óbito. 4 anos em que não existem registros na paróquia, né? Lembrem que a paróquia também era uma sede quase que administrativa do município, né? Mas como que tinha nascimento? Gente, não tínhamos hospitais, as pessoas muitas vezes nasciam pelas mãos de parteiras
ou muitas vezes nasciam pela própria força da natureza. Né? Então imagine a situação de dificuldade que esse povo todo tinha. Então o Carlos Lucas ele vai dominar essa região e Capela, respondendo a pergunta, vai ser um reduto farroupilha. Vai ser um reduto farroupilha. Diferente de Porto Alegre, por exemplo, que era um reduto imperial. Né? Esse reduto farroupilha aqui em Capela talvez não seja tanto pelos ideais, porque essa questão dos ideais revolucionários dos farrapos, ele é quase que uma criação da literatura, que depois a gente pode discutir isso, mas muito por medo. Né? Lembrem que não aconteceu nada na comunidade durante 4 anos, né? Pelo medo, né? Por estar fechadas as portas, por as coisas não funcionarem, de 1838 até 1842. O Carlos Lucas finalmente se rende, depois de muitas negociações que fizeram com os comandantes imperiais. Nesse caso a gente pode destacar o comandante Hildebrand, Johann Daniel Hildebrand, que é muito conhecido na região do Vale dos Sinos. Ele consegue negociar com o Carlos Lucas a sua rendição. O mais interessante é que eles não prendem o Carlos Lucas, eles conversam com o Carlos Lucas e dizem assim, para ele continuar a vida dele, né, ele acaba continuando a sua vida livre, mas sem cometer nenhum tipo de crime. Né? O negócio é tão complicado da gente entender que quando o Hildebrand conversa com o Carlos Lucas para essa rendição, ele dá uma pistola para o Carlos Lucas poder se defender na mata dos animais selvagens que aqui haviam. Né? O Carlos Lucas vai trabalhar então produzindo canoas, né? Vai fazer canoas com os troncos das árvores, e depois ele vai trabalhar de lombilheiro, né? Que é o cara que vai fazer as selas para os cavalos. Né? Outros episódios da Revolução Farroupilha aconteceram aqui também. Por exemplo, há registros que o Davi Canabarro, o comandante Davi Canabarro, também passou por aqui no início da revolta. A gente tende a falar revolução, né? Lá no ano de 1836, conduzindo tropas de cavalo e de gado por essa região. Né? Buenas, o Carlos Lucas então vive a sua vida normal, né? Vai morar na casa, na fazenda de um senhor chamado Hortêncio Leite de Oliveira. O Hortêncio Leite de Oliveira nada mais é do que o dono de uma picada, né? Uma propriedade de terra onde cultivava o seu gado e fazia suas plantações. Essa picada ficou conhecida como Picada do Hortêncio e foi dedicada ao santo São José. Se tornou São José do Hortêncio. Né? O Hortêncio morre em 1855, né? E o Carlos Lucas acaba casando com a viúva do Hortêncio. Né? Acaba casando com a viúva do Hortêncio. Porém, antes do Lucas casar com a viúva do Hortêncio, ele teve uma outra esposa, né? Que é a dona Josefa, com a qual eles tiveram um filho chamado Orestes José, que dá nome à principal avenida aqui da nossa cidade, a Avenida Coronel Orestes José Lucas, que foi um herói das questões brasileiras, tanto na Guerra do Paraguai, como na Revolução Federalista, já um pouco idoso, né? O Orestes Lucas acaba sendo um herói dessas causas nacionais. Quanto ao Carlos Lucas, nunca mais se ouviu falar nele, e o Orestes Lucas acabou se tornando intendente de São Sebastião do Caí, né? Prefeito. São Sebastião do Caí vai surgir um pouquinho depois, vai aparecer aqui embaixo, quando surge São Sebastião do Caí, que é um outro episódio que a gente pode fazer. Acaba se tornando muito famoso na questão republicana, e hoje o Orestes Lucas dá nome à principal avenida de Capela de Santana, e seus restos mortais estão sepultados no cemitério católico do nosso município. Bem na frente, sepultura número 57D, é a sepultura do Coronel Orestes Lucas. A Revolução acaba, né, em 1845, a revolta acaba em 1845, né, mas em 42, 43 já estava bem enfraquecida aqui na nossa região. O que tem que ficar é que a nossa cidade tem uma história muito rica. A Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, aconteceu aqui também. Nós tínhamos personagens muito importantes que passaram aqui e a gente precisa conhecer, precisa valorizar e precisa acreditar mais no potencial da nossa cidade, da nossa gente, que soube suportar uma revolta, que soube suportar uma guerra e conseguiu, através do trabalho,
da força e da fé, continuar a sua vida e seguir no caminho da paz.